9 sugestões sobre como aproveitar melhor este livro. 1. Se você desejar tirar o maior proveito deste livro, há uma exigência indispensável, um ponto essencial, infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. A não ser que você tenha este requisito fundamental, 1000 regras sobre como estudar terão poucos resultados. E se você tiver este dote básico, então você obterá maravilhas sem ler quaisquer das sugestões sobre como tirar o maior proveito de um livro. Qual é este requisito mágico? Simplesmente o desejo profundo e ardente de aprender, uma determinação vigorosa para aumentar a sua capacidade de lidar com pessoas. Como você pode desenvolver tal compulsão? Lembrando-se constantemente sobre como estes princípios são importantes para você. Imagine como o seu domínio deles irá auxiliá-lo a ter uma vida mais rica, cheia, mais feliz e mais proveitosa. Diga a si mesmo várias vezes: a minha popularidade, a minha felicidade e o meu senso de valor dependem, e não pouco, na minha capacidade de lidar com as pessoas. 2. Ouça cada capítulo rapidamente pela primeira vez para que você tenha uma noção do texto. Provavelmente, você será tentado a correr para o próximo, mas não faça isso, a não ser que você esteja ouvindo meramente por lazer. Mas se você estiver ouvindo porque você quer aumentar a sua capacidade em relações humanas, então volte e ouça novamente cada capítulo, minuciosamente. Em longo prazo, isso significa que você poupará tempo e obterá melhores resultados. 3. Pare frequentemente em sua audição para meditar sobre o que está ouvindo. Pergunte a si mesmo sobre como e quando você pode aplicar cada sugestão. 4. Ouça com um bloco de papel, lápis ou caneta à mão. Quando ouvir uma sugestão que acha que pode usar, anote-a. E se for uma sugestão de 4 estrelas, destaque-a com 4 asteriscos. Isso facilitará uma rápida revisão depois. 5. Conheci uma mulher que fora gerente de escritório para uma grande seguradora por 15 anos. Mensalmente, ela lia todos os contratos de seguro que a sua empresa havia emitido naquele mês. Sim, ela lia muitos dos mesmos contratos, mês após mês, ano após ano. Por quê? Porque a experiência havia lhe ensinado que esta era a única forma dela manter as suas provisões claramente em sua mente. Certa vez, passei quase 2 anos escrevendo um livro sobre discursar em público, e ainda sentia que eu precisava voltar a ele de vez em quando para lembrar o que eu havia escrito em meu próprio livro. A rapidez com que nós esquecemos é surpreendente. Então, se você quiser ter um benefício verdadeiro e duradouro deste audiolivro, não é suficiente ouvi-lo uma vez e rapidamente. Após ouvi-lo minuciosamente, você deve passar algumas horas revisando-o todo mês. Guarde-o em sua mesa, na sua frente, todo dia. Dê uma olhada nas anotações ou ouça-o frequentemente. Continue sempre a se impressionar com as ricas possibilidades de desenvolvimento que são iminentes. Lembre-se que o uso destes princípios se tornará habitual somente mediante uma campanha contínua e vigorosa de revisão e aplicação. Não há outro jeito. 6. Bernard Shaw disse certa vez: se você ensinar algo a um homem, ele nunca vai aprender. Shaw estava certo. A aprendizagem é um processo ativo. Nós aprendemos fazendo. Então, se você deseja dominar os princípios que está estudando neste livro, faça algo a respeito. Aplique estas regras sempre que puder. Isso se você não esquecê-las rapidamente. Somente o conhecimento que você usa permanece em sua mente.
Você talvez encontre dificuldade em aplicar estas sugestões em todo o tempo. Eu sei porque eu escrevi o livro, e eu ainda encontro dificuldade em aplicar tudo o que eu defendo aqui. Por exemplo, quando você está descontente, é mais fácil criticar e condenar do que tentar entender o ponto de vista da outra pessoa. É mais fácil encontrar uma falha do que elogiar. O normal é falar sobre o que você quer e não sobre o que a outra pessoa quer, e assim por diante. Então, quando você ouvir este livro, lembre-se que você não está apenas tentando adquirir informações. Você está tentando formar novos hábitos. Ah, sim, você está tentando uma nova forma de vida. Isso exige tempo e persistência e aplicação diária. Então, consulte este audiolivro frequentemente. Considere-o como um manual de trabalho sobre relações humanas. E sempre que você for confrontado com algum problema específico, tal como lidar com uma criança, convencer o seu cônjuge quanto ao seu modo de pensar ou satisfazer um cliente irritado, hesite em fazer a coisa natural, a coisa impulsiva. Isto normalmente não dá certo. Ao invés disso, consulte este texto e revise as suas anotações. Depois, tente estas novas maneiras e observe a mágica que elas farão por você. 7. Ofereça ao seu cônjuge, seu filho ou algum colega de trabalho 50 centavos ou R$ 1 cada vez que ele ou ela te pegar violando certo princípio. Considere isto como um jogo sobre o domínio destas regras. 8. Certa vez, o presidente de um banco importante de Wall Street descreveu, em um discurso na frente de uma das minhas classes, um sistema altamente eficiente que ele usava para o autodesenvolvimento. Este homem tinha um pouco de escolaridade formal. Mesmo assim, ele havia se tornado um dos maiores financistas da América e confessou que devia grande parte de seu sucesso à contínua aplicação de seu sistema feito em casa. É isto que ele faz. Vou tentar expressar o que ele disse da melhor forma possível. Durante anos, eu mantenho uma agenda onde se encontram todos os compromissos que tenho durante o dia. A minha família nunca fazia planos para mim nas noites de sábado, porque sabia que eu devotava uma parte da noite de sábado para o processo de iluminação, para a autoanálise, revisão e avaliação. Após o jantar, eu saía sozinho, abria a minha agenda e pensava sobre todas as entrevistas, discussões e reuniões que tive durante a semana. Eu me perguntava: que erros eu cometi desta vez? O que eu fiz certo? E de que forma eu poderia ter melhorado o meu desempenho? Que lições eu posso aprender com esta experiência? Geralmente, descobria que esta revisão semanal me deixava muito infeliz. Frequentemente, eu me surpreendia com as minhas próprias gafes. É claro, com o passar dos anos, essas gafes se tornaram menos frequentes. Às vezes, eu ficava inclinado a me dar um tapinha nas costas, após uma destas sessões. Este sistema de autoanálise, autoeducação continuada, ano após ano, fez mais por mim do que qualquer outra coisa que já tentei. Ajudou-me a melhorar a minha capacidade de tomar decisões e me ajudou grandemente em todos os meus contatos com pessoas. Eu altamente recomendo. Por que não usar um sistema parecido para averiguar a sua aplicação dos princípios discutidos neste livro? Se você assim fizer, você terá 2 resultados. Primeiro, você estará dedicado a um processo educacional que é intrigante e inestimável. Segundo, você descobrirá que a sua capacidade de encontrar e lidar com pessoas irá aumentar consideravelmente. 9. Você deverá manter um caderno no qual você deve registrar as suas vitórias na aplicação destes princípios. Seja específico, insira nomes, datas e resultados. Manter tal registro irá inspirá-lo a se esforçar cada vez mais.
E estas anotações vão parecer fascinantes quando você consultá-las em alguma noite daqui a alguns anos.